E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou Yuri. Sejam muito bem-vindos ao quadro de perguntas e respostas do Poder do Flash. Desta semana. É isso aí. Então vamos começar com a pergunta do Alencar Ramos. E diz assim a pergunta dele. É possível fazer retratos utilizando apenas um softbox, um flash e um LED? Com certeza. Inclusive, tu pode até excluir o LED dessa parada aí, né? Por que eu digo excluir o LED? Nada contra LED, né? Mas se tu precisar fazer um retrato com um diafragma fechado, né? Utilizar lá o ISO lá embaixo da tua câmera para te ganhar o máximo de qualidade. Se quiser fechar bem o diafragma ou fotografar com velocidade mais alta, o LED não vai conseguir acompanhar a intensidade da luz do flash, né? Então é mais um dos motivos aí em optar por fotografar com o flash, tá? Tu consegue usar esses dois pontos de luz, né? Tuas duas fontes de luz, misturar a tua luz contínua com a luz do flash tranquilamente, mas aí tu vai ficar muito atento à intensidade da luz do flash. Provavelmente tu vai poder usar o teu flash apenas em cargas mais baixas, né? Para que ele não exceda ali a intensidade de luz, que ele não ultrapasse a intensidade de luz do LED, e provavelmente tu vai ter que usar ISO mais alto, vai ter que usar velocidades mais baixas e diafragmas mais abertos, mas dá para utilizar sim, dá para fazer um esquema de luz, porque luz é luz, né? Luz é luz em qualquer lugar, seja qual for a natureza dela, mas tem algumas particularidades, né, de cada uma delas, vantagens e desvantagens. Se tu for fazer um estilo de luz como essa, tu vai ter que pensar em cada ponto de luz de forma estratégica, né, ali dentro da tua iluminação. Então, cada ponto de luz tem que fazer sentido ali e não tá ali somente por estar, né, pensar ele de forma individual para trazer riqueza ali de informação, de textura, de volume para dentro da tua fotografia. Mas um ponto de luz já faz um baita retrato. Um ponto de luz já é suficiente, né? Com certeza, com um ponto de luz a gente já faz retratos incríveis. Vamos dar um exemplo aqui de algum retrato com Tem um retrato muito massa de uma aula do Poder do Flash. Que retrato do David. Que é um retrato assim... Retrato lindo, com um ponto de luz. Demais, com um ponto de luz. Dá uma olhada aí. Viu como dá? Então a gente usou um ponto de luz, um octabox de 80 centímetros para fazer essa foto. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é a pergunta do Danilo Mendes. Ele diz assim: para você fazer strobist, é assim que se pronuncia? Strobist. Você usa qual modificador de luz? Ou usa o flash direto? Vamos deixar claro, né, o que é o strobist. Por favor. Strobist nada mais é que uma forma chique de falar de que a gente vai fotografar com um flash fora da câmera, né? Então, strobist é a técnica de fotografar com flash fora da câmera. Simples assim, tá? Então, quando eu vi falar em strobist, é essa técnica de usar o flash fora da câmera, aumentando ali as nossas possibilidades de iluminação e de criação, né? É a técnica na qual eu sou especialista, né? A técnica na qual eu me destaquei no mercado, me diferenciei com base nisso aí, em fotografar com flash fora da câmera. Se ele consegue fotografar com flash... Não, ele diz assim, ó, para você fazer o strobe, você usa qual modificador de luz? Ou você usa o flash direto? Depende muito, né? Depende. Já usei flash direto, uso em algumas situações, eu utilizo vários modificadores de luz, depende da característica de luz que eu estou buscando para aquela situação de iluminação, né? Com o flash que eu estou trabalhando, então eu uso octabox de vários tamanhos, 60, 80, 120, 150, tem softbox, né? Aqueles quadrados, Resilight, 40 por 60, sombrinha difusora, sombrinha rebatedora. Tem várias situações que a gente pode utilizar um ou outro, né? Beauty dish também. Então a gente consegue utilizar vários modificadores de luz, não existe um específico, né, para a gente fotografar com o flash fora da câmera, seja interna, externa, né? Então a gente só tem que prestar atenção em que característica de luz que aquele modificador de luz traz, para a gente ver se vai encaixar na iluminação daquela fotografia, né? Então muitas vezes a gente precisa fotografar com modificadores de luz menores ou até mesmo sem modificador de luz pela questão da intensidade de luz, né? Ou então pela característica em específico que aquele modificador de luz causa, como por exemplo,
eu vou usar um snut, né? Vou usar uma luz de snut. Se eu usar um octabox, jamais eu vou conseguir exatamente a mesma luz do snut. Eu não vou conseguir. E nem ao contrário. E nem o contrário acontece. Com o snut eu não consigo simular a luz de um octabox. Né? Então, depende da situação de iluminação, depende qual é a característica de luz que você está buscando. Tu pode utilizar vários modificadores de luz, não existe um específico, vai muito do teu gosto aí e da tua necessidade. Mas na grande maioria das vezes você usa um modificador de luz. Nos meus trabalhos, eu sempre aconselho utilizar modificadores de luz, tá? Então, resumindo aqui, né? A pergunta dele: qual modificador de luz que tu usa? Tu usa vários tipos de modificadores de luz. Ou você usa o flash direto? Como luz principal, eu quase nunca utilizo o flash direto, né? Quase nunca, né? Existem sim algumas situações, uma característica de luz de moda, né? Uma característica de luz mais marcada, mais dura. Quando eu preciso dessas características de luz, sim, é uma possibilidade usar o flash cru, mas 90% das minhas fotos eu não utilizo. Porém, como luz de recorte, eu costumo utilizar o flash cru, luz de recorte, né? E quando eu estou buscando intensidade de luz, buscando ganhar mais intensidade de luz, estou fotografando com um flash lá e aquele flash não está dando conta de acompanhar o outro flash ou enfim, de eu ganhar intensidade de luz. E eu preciso de alguma forma ganhar luz, né? E eu tiro o modificador de luz e aproximo muito. Depois que eu aproximei muito o modificador de luz, não ganhei intensidade, aí eu tiro o modificador de luz e tento de alguma forma compensar essa intensidade de luz. Mas são raros os casos? Muito raro. O que eu uso como luz principal, quase nunca. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta da Mariana e ela diz assim: posso fazer fotos boas só com o meu flash embutido na câmera? Aquele flash pop-up, né? Olha, eu não aconselho, né, tu fotografar dessa forma. Por quê? Com o flash em cima da câmera, com o flash pop-up, principalmente o flash pop-up em cima da câmera, primeiro que ele não tem muita intensidade de luz. Segundo, que ele está grudado na câmera. Então, nem sempre a luz que tu precisa, quase nunca a luz que tu precisa vai vir da mesma direção que vem a câmera. A gente vai perder volume, a gente vai perder tridimensionalidade, né? A gente vai perder ali a característica da luz individual. Eu vou estar simplesmente mandando a luz na direção que eu tô, que a câmera tá. Então isso nos limita muito, né? E sem falar que ela tem pouca intensidade e é uma fonte de luz extremamente pequena, né? É uma coisinha assim de luz. Então ele gera uma luz extremamente dura, uma luz dura e engessada. Então eu não tenho possibilidade de criar aquela luz, eu não tenho como tirar e colocar a luz exatamente onde eu quero, né? Coisa que eu faço quando eu fotografo com o flash fora da câmera. Então o que eu indico baixa esse flash pop-up aí, compra um rádio flash, um flash bem simples e vai ser feliz, né? Acompanha nosso conteúdo aí do Poder do Flash para te saber como fotografar com o flash fora da câmera e a partir daí, com certeza, tu vai começar a criar uma iluminação mais criativa, né? Uma iluminação menos engessada, uma iluminação livre da câmera e tu pode pensar na luz de forma individual. Na verdade, isso também serve para quem fotografa com o speedlight em cima da câmera. Exatamente, essa mesma resposta serve para quem fotografa com, seja o flash pop-upzinho da própria câmera ou com o speedlight em cima da câmera. Tira esse flash daí, né? Isso aí, o conselho que a gente dá tira o flash de cima da câmera, pelo amor de Deus, né? Se tu não está atingindo os resultados que tu quer com a tua iluminação, com a tua fotografia, provavelmente esse é o primeiro erro, né? Tu tá fotografando com flash em cima da câmera. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui ela é bem comum. É uma pergunta do Joy Angeli. Desculpa se não for assim a pronúncia, tá? Como faço para usar o flash abaixo de um sol daqueles? Olha, essa pergunta me fazem muito mesmo. É uma pergunta muito comum e é também uma crença muito comum dos fotógrafos, né? Que não conseguem fotografar com flash abaixo de sol ou não conseguem nem fotografar abaixo de sol com ou sem flash e dizem que tem um horário específico de luz que é ruim, né? Não existe um horário de luz que a gente não consiga fazer foto linda, seja com ou sem flash. Porém,
tem alguns horários que a gente tem mais facilidade, né, para fotografar com ou sem flash. Então, o que eu indico? Se tu tá querendo fotografar abaixo de sol, né, qual foi a pergunta dele? Abaixo de um sol daqueles. Um sol rachando. Como fotografar abaixo do sol rachando? Número 1, tu vai procurar sombras, né? Procura sombras ali para não precisar brigar com a luz do sol. Mas fica ligado nas sombras ali que tu vai encontrar, porque depende aonde tu estiver, né? Tu vai estar numa sombra lá, tu levou a tua modelo para uma sombra. Provavelmente ali na sombra vai estar refletindo a luz do sol do que tiver ao redor, né? Do que tiver recebendo luz ali ao redor daquela sombra. Então muitas vezes pode acontecer de estar uma luz verde, aquela luz verde, por exemplo, está num mato lá, vai para uma sombra de uma árvore, e acontece bastante isso em parques, de vir, né? Aquela cor verde. De vir um verdão assim, aquela cor terrível invadindo a pele da pessoa. Então ela está na sombra, mas ela está invadindo aquela luz refletida, está invadindo e está tomando conta. Aquilo vira a tua luz principal e vira uma coisa que praticamente não tem conserto na edição. E não tem outra forma de corrigir senão fotografar usando flash, né? Então procura sombras ali, né? Deixa a tua modelo mais subexposta e usa a tua luz do flash ali para modelo. Essa é uma das opções, né? Outra opção, dependendo do horário que tu estiver fotografando, o sol vai estar em diferentes lugares, né? Então provavelmente, se tu for fotografar lá pelas 4 da tarde em diante, o sol vai estar mais para um lado do que para outro. Então tu posiciona a tua modelo de costas para o sol. Mais uma vez, tu vai estar evitando de brigar com a luz do sol ali e tu tá usando ela a teu favor, aí tu tá ganhando um ponto de luz. Por quê? Quando o modelo vira de costas para o sol, aquela luz do sol que estava invadindo na cara dela, agora tá servindo só de recorte. A gente tem uma luz vinda de recorte com o sol. E adivinha só? Tu tem aquela tua luz ali totalmente controlada se tu fotografar com flash, né? Então, porque aí o que acontece? O rosto da modelo vai ficar escuro, né? Sombra. E mais uma vez, tu controla exatamente aquela iluminação ali na tua modelo, né? Da forma que tu quiser fazer a tua iluminação, tu vai fazer e não vai ficar refém do sol, né? E tem outra situação que tu procura algo para difundir essa luz do sol, né? Um difusor, aquele rebatedor 5 em 1, tu pode difundir aquela luz do sol ali, entre o sol e a modelo coloca um difusor, né? E aquela luz rachando do sol, que tem uma característica de luz dura, ela vai bater no difusor, vai se transformar em uma luz difusa, e o que antes era a fonte de luz do sol, uma luz dura extremamente longe, tu vai ter o teu rebatedor, ou enfim, o teu difusor muito próximo ao modelo, né? E aquilo vai ser uma fonte de luz grande, aquilo vai se transformar em fonte de luz, né? Então tu vai ter mais uma opção aí de fotografar abaixo de um sol daqueles. E tem uma outra opção também, que me veio agora, que é barrar totalmente aquela luz do sol. Até mesmo um bloqueador. Exatamente, bloquear aquela luz, que se encaixa ali na primeira opção, que é procure sombras, mas se não tiver uma sombra disponível, tu vai criar uma sombra. Ótimo, adorei. Muito bem, então a gente tem que aprender, né? Tô falando, eu vou deixar ela aqui agora, ó. Vou lá fotografar e deixar a mãe respondendo a galera aí. Querida. Vamos estar em boas mãos. Não pude ver. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do Mauro. E ele diz assim: qual outra opção de flash para complementar meu kit Godox 400 Pro para Canon? Deve ser um Godox, um AD400. AD400 deve ser. Nossa, é um baita flash. Ele tá com um flash extremamente potente. Então, depende quanto, né? Quando me pergunto do equipamento, se não for extremamente específico, eu não posso ajudar de forma ainda mais específica, né? Depende quanto tu quer gastar, né? Mas tu já tá lá num flash AD400, com certeza, se tu quer gastar menos que ele, tu vai lá para um AD200, né? Ou até flashes inferiores. Tu pode, a partir do AD400, tu vai lá para o AD600BM. Eu não costumo fotografar usando flash em ETTL, né? Então, eu aconselho comprar um AD600, né? Um AD600 não o Pro, porque o Pro, a diferença deles é que
A diferença do AD600 Pro para o AD600 é que o Pro ele tem o TTL e o AD600 normal não tem. Então, como eu fotografo só com flash manual, o AD600 é uma ótima opção de investimento, mas de qualquer forma é um flash extremamente caro, né? Então, se tu não quer gastar muito, se tu não tem um controle absoluto da tua iluminação, se tu já não extraiu o máximo do teu AD400, eu não aconselho comprar um outro flash, né? Sempre aconselho extrair o máximo do equipamento que tu já tem para daí então partir para o próximo, né? Se tu vê que já domina a iluminação, já sabe como trazer para a tua fotografia um aspecto de luz própria, né? Da tua luz, da tua característica de luz. É linguagem, né? Da tua linguagem. Se tu sabe como controlar perfeitamente a luz ambiente com a luz do flash, né? Em qualquer situação de iluminação, não simplesmente lá em momentos ali que sejam mais fáceis de controlar essa intensidade de luz, né? Em momentos que tu realmente precise resolver alguma situação de iluminação e tu saiba já resolver, aí sim tu passa para um outro flash. Caso contrário, eu não aconselho que tu troque de equipamento, compre um outro equipamento, tá? Quer ganhar um ponto de luz, compra um outro flashzinho mais barato lá, que simplesmente sincronize com a linha Godox e tu já vai ter mais um ponto de luz e sem precisar investir muito, beleza? Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta da Cíntia Lazarotto e ela diz assim: como tu deixa esse efeito do flash suave? Tento de tudo, mas fica sempre estourado, até com softbox. Então, essa é uma pergunta muito frequente também, né? Tem várias formas que chega essa pergunta, mas o intuito dessa pergunta é quase sempre o mesmo. As pessoas confundem muito a característica da luz de intensidade e a natureza dessa luz, né? Se ela é uma luz dura ou se ela é uma luz intensa. Isso acontece muito, não sei se é o caso dela, mas pode ser que seja. Eu vou deixar bem claro aqui quando é uma coisa ou quando é outra, né? Quando a gente tem uma característica de luz estourada, né? Uma luz estourada, as pessoas tendem a associar isso com uma luz dura, né? Com uma luz dura. E da mesma forma, quando a gente fala em luz dura, as pessoas associam que essa luz é uma luz muito intensa, mas não necessariamente. A luz dura é a característica da luz, como a luz vai chegar na tua modelo. Então, essa característica de luz, a gente percebe ela nas sombras, né? Se a gente vê que tem uma sombra suave, se aquela luz está girando uma sombra suave, ou seja, uma difusão ali nas sombras, que não seja uma transição rápida de luz, que a gente não consegue perceber exatamente onde começa, onde termina a sombra, então essa é uma luz suave, né? Já quando a gente tem uma sombra extremamente marcada, aquela sombra que parece uma linha, né? Delineando ali a tua modelo, a gente percebe que aquela é uma característica de luz dura, né? Então, essa é a característica da luz, da natureza da luz. Agora, quando a gente fala de intensidade, a gente percebe que a luz fica muito forte, seja ela como for, seja um octabox enorme, que tende a gerar uma luz extremamente suave, né? Se eu errar a intensidade da minha luz, ela vai estourar. E é isso deve ser associado o estouro de luz, né? Quando a luz chega tão forte que chega a perder informação na pele da pessoa. Então, isso é estourar a luz. É que quando a gente imagina assim, suave, quando tu interpreta assim, é uma coisa suave. Se é suave, tu parece que não pode ser forte. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando se trata de luz, a característica de luz de intensidade é uma coisa, né? E a natureza é outra. Então lembra sempre, intensidade de luz, ela vai ficar forte lá, vai ficar bem forte. Né? Forte ou fraca, natureza, né? Forte ou fraca, né? Quando a luz, tá escuro, né? A luz do flash ficou escuro lá, que precisa que suba mais luz, ela não ficou muito intensa. Essa é a característica de luz de intensidade. E a característica de luz da natureza da luz, tu percebe pelas sombras, né? Seja aquela luz forte ou fraca, né? A gente vai perceber se gera uma sombra suave, uma sombra marcada, assim como tá aqui, ó. Não tá uma sombra marcadona, né? Tá uma sombra suave. Então a gente não consegue perceber essa diferença, é uma transição da luz para a sombra lenta. Então se tu não está conseguindo chegar nesse resultado de luz suave,
suave e acertando a intensidade da luz, provavelmente tu tá errando duas coisas ali. Ou tu tá fotografando com o teu modificador de luz muito longe, tá? Teu modificador de luz muito longe, porque muito longe o teu softbox ele vai ficar pequeno em relação ao modelo. Então imagina lá que tu tá fotografando a 3, 4, 5 metros da tua modelo, o teu flash está a 4, 5 metros da tua modelo, o teu softbox. Aquele modificador de luz que foi feito para gerar uma luz suave, se for usado de forma errada, né, fotografando muito longe, com esse modificador de luz muito longe, vai gerar uma característica de luz dura. Por quê? Quanto mais longe, menor fica, né? Quanto mais longe, menor fica em relação ao que eu estou fotografando. Então, gera característica de luz dura. Se tu tá errando a intensidade da tua luz, tu simplesmente precisa baixar a carga do teu flash. Baixa a carga do teu flash, aquela luz que estourava, independente seja ela dura ou suave, não vai estourar mais, né? Baixa a luz, a carga do teu flash ali. E se tu tá fotografando em TTL, coloca para manual lá, porque o TTL tu vai depender da leitura da câmera, né? E nem sempre aquela leitura que a câmera e o flash fazem em conjunto vai ser ideal que tu tá buscando. Então, o que eu aconselho? Tira do TTL, fotografa em manual e baixa a carga lá, e tenho certeza que tu vai acertar na tua iluminação, tá? E aproxima, né? Exatamente. Se tu sabe que fotografando com uma luz muito longe, ela vai gerar uma característica de luz dura, a gente tem que aproximar muito essa luz. E por isso, muitas vezes gera a confusão, né? De, então eu vou aproximar, vai estourar. Não, baixa, porque aproxima e baixa a carga. Aproxima o flash e baixa a carga. Eu tô muito orgulhoso de ti, meu. Muito obrigada. É que isso já tá tão na minha cabeça, sabe? Isso aí. De tanto tu falar, que nem teve aquele quadro que a gente fez do Invertendo os Papéis. Uma coisa que eu me preocupava muito era aproximar a luz, deixá-la suave. Aproximar a luz. Isso pra mim ficou muito claro. Que luz suave é uma luz próxima, é uma fonte de luz grande. E isso, quanto maior a fonte de luz, mais suave vai ser essa tua luz. Então, tu até prestou atenção ali nas minhas fotos, né? E se ligou aí nessa característica de luz. Parabéns, já se ligou que tem alguma coisa ali, né, que eu estou fazendo que gerou um padrão. Isso vem da leitura de imagens, né? A gente lê as imagens e começa a criar um padrão, né? A gente começa a criar inteligência a partir daquilo ali, dessa leitura. É uma forma de estudar, né? Então, parabéns. E agora tu fez a pergunta, agora tu já sabe como fazer. Então, coloca em prática aí e nos manda o resultado. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do João Galante. E ele diz assim: qual o motivo da maioria dos ensaios fotográficos o fundo ficar quase sempre bem escuro? Muito bem observado, né? Nos meus trabalhos, né? Grande parte ali dos ensaios, quando eu utilizo o flash, que é quase sempre, né? A gente tem um fundo mais subexposto, um pouco mais subexposto do que normalmente seria, né? Então, essa é uma característica do meu trabalho, essa é uma característica das minhas fotos, da minha linguagem, né? Então, não existe um motivo específico, só uma forma de eu me expressar quando eu estou fotografando com flash, né? Isso criou uma linguagem, isso criou uma marca no meu trabalho. E eu levo isso comigo para todos os trabalhos, né? Para todos os trabalhos eu coloco lá uma pitadinha da minha linguagem e de como eu enxergo a fotografia. Quando a gente trabalha com um fundo um pouco mais subexposto, né? Automaticamente quando eu coloco o flash, né, nessa minha fotografia, eu vou estar colocando lá na modelo, né? E a modelo é o ponto mais importante ali da minha fotografia, né? Eu não quero que ela dispute ali com o lugar que ela tá, por mais que seja um lugar lindo. Mais importante que o lugar é a minha modelo, né? Então, eu coloco o flash lá e o ponto mais alto de luz é a minha modelo e não o fundo. Logo, quando a pessoa olha a fotografia, né? Quando as pessoas olham essa fotografia, a primeira coisa que o olho dela vai prestar atenção é na modelo, é onde eu quero que as pessoas olhem, né? Que isso é chamar a atenção do telespectador, de quem está vendo a fotografia, né? Para a parte mais importante, para a parte que eu quero que tenha ênfase. Então, quando a gente fecha os olhos, abre os olhos ali em uma imagem
qualquer fotografia, o nosso olho vai reto ali no ponto mais alto de luz, né? O nosso olho é como se fosse um mosquitinho, ele vai lá no ponto mais alto de luz. Imagina lá que o ponto mais alto de luz é o sol, sempre, ou alguma coisa lá no fundo, um fundo muito claro lá disputando. Um fundo estouradaço. Exato, essa fotografia ela começa a ficar confusa, né? E o que é confuso não é bem visto pelos olhos, não é visto de forma agradável. Então eu procuro causar nessa minha fotografia sempre essa primeira impressão da hierarquia dos elementos ali. Olha, minha modelo é mais importante e depois o fundo. E de acordo com como a gente coloca essa iluminação, né? A iluminação que a gente escolhe para modelo, a gente pode trazer informação ou esconder informação também do que eu não queira, né? Por exemplo, eu estou fotografando lá em um lugar muito sujo, muito fechado e tal, muito, sei lá, um lugar, uma borracharia e tal. Eu vou dar aquela sensação do lugar, né? Eu vou estar fotografando aquele lugar lá, vou dar aquele aspecto do lugar sujo e tal, mas eu não vou estar enfatizando nas coisas ruins. Eu não vou estar, por exemplo, lá na vassoura, lá no canto, eu não vou colocar um flash para aquela vassoura lá no canto, entende? Para aquela parte da sujeira lá e tal. Eu vou enfatizar a luz no meu modelo, né? Então, a gente gera um contraste ali. Quando o fundo está escuro e o modelo está claro, gera um contraste automaticamente, né? Um contraste de luz, né? De intensidade de luz. E esse contraste, ele chama muito a atenção dos nossos olhos, né? Então, eu consigo criar essa hierarquia dos elementos, né? Se tem 2, 3 elementos ali, tem a minha modelo, tem um carro e tem uma roda num canto, tá? Fotografando lá. Eu quero que isso apareça na minha fotografia, né? Quero que isso apareça, mas eu posso enfatizar mais ou menos cada um desses elementos ali dentro da imagem, né? Posso colocar a intensidade de luz maior para minha modelo, né? Aquela luz que vai trazer mais atenção ali para dentro daquela fotografia, e no carro posso colocar uma luz de recorte, e na roda posso colocar uma luz de preenchimento, posso colocar uma luz de cima para gerar volume, enfim, são várias situações que a gente consegue criar dentro de uma só imagem, né? Tudo isso pensando antes ali da fotografia, não é nada que a gente faça sem pensar, né? Geralmente, se a gente pensa numa imagem antes, o resultado lá no final é bem diferente. É muito legal isso do flash, né? O flash é realmente uma ferramenta muito poderosa, né? Se eu tivesse, por exemplo, que fotografar com LED, ou depender do sol, só do sol ou do rebatedor, eu jamais conseguiria fotografar com fundo subexposto e a luz ideal para minha modelo. Muito bem. Então vamos para a nossa última pergunta de hoje. É uma pergunta do João Carlos e ele diz assim: como usar o flash para obter um contraluz interessante? Tem várias formas, o contraluz é muito legal, né? Qual que é o conceito do contraluz? A luz tem que estar contra a lente, né? A lente do fotógrafo, contra ao fotógrafo, então, sentido contrário. Então, o que muita gente confunde é que esse contraluz precisa tá incidindo na lente, né? Criando aquele flare. Essa é uma das opções de fazer um contraluz. Eu posso fazer um contraluz de cabelo, só parecendo o efeito da luz no cabelo. Seria um recorte, né? Uma luz de recorte. Eu posso fazer um contraluz somente para delinear, né, o corpo da minha modelo ou do modelo, né? Eu posso usar aquela luz contra o fotógrafo, em direção ao modelo, né? E usar aquela luz para delinear, criando uma outra espécie de luz de recorte, né? Que é uma luz de recorte mais pensada, direcionada ali para um ponto específico da imagem. Tem aquela foto minha que a gente fez na praia. Aquele é um contraluz que eu adoro. Vai colocar ali? Coloco. Maite vai colocar aqui na tela essa fotografia, que é uma luz de recorte, que ela também meio que virou a luz principal, né? Porque ela incidiu ali, ela veio com bastante intensidade e incidiu ali também, rebateu no braço dela ali, na blusa que tu tava, né? E voltou no rosto, ficou uma fotografia linda. Então tinha a maresia do mar. Nossa, ficou demais. E o legal daquela foto é porque com um ponto de luz, né, parece que tem vários pontos de luz ali naquela fotografia. Nossa, ele criou assim
uma atmosfera assim totalmente muito diferente. louca, que olhando você nunca diria que ia ser aquela foto. Exato. A olho nu você jamais ia ver aquilo. É o poder do contraluz, né? O contraluz, por exemplo, se eu tô fotografando gotas, que eu pegue para recortar essas gotas, né? Se eu tô fotografando com a minha luz em outro sentido, eu não consigo enfatizar da forma que eu enfatizaria fotografando no contraluz, né? É uma forma bem poderosa. Então, essas são várias formas que a gente pode utilizar o contraluz. A direção que tu vai mandar, ele vai influenciar bastante. Então, testa aí. Fotografa o contraluz aparecendo flare, não aparecendo flare. A distância que tu vai mandar esse contraluz vai influenciar bastante também. Ele vai alterar a cobertura da tua luz. Então, testa aí. Tenho certeza que se tu testar diferentes formas, tu vai encontrar ali o ponto-chave, né, da luz de recorte do contraluz. Inclusive tem algumas fotos lidas pelo Yuri no quadro de leitura de imagens que a gente leu mesmo um contraluz, né? Tu vai entender várias, na verdade. Tu vai entender bem como foi criada aquela fotografia. Eu acho que tu vai visualizar melhor. Olhando a foto, tu vai entender realmente como que foi feito. Por isso a importância, né? A galera geralmente que assiste o quadro de perguntas e respostas assiste também o Leituras, né? E isso é a melhor coisa que tem que fazer, né? Se vocês realmente querem aprender a fazer foto massa com flash fora da câmera, não deveria perder essa oportunidade, né? Exatamente. Porque é uma forma ali de consultoria grátis que a gente tem aqui, né? Uma consultoria grátis. E a leitura de imagens, cara, eu tô ali desvendando o que eu fiz, tintim por tintim, como foi feita aquela fotografia. Então aproveita essa oportunidade, né? E assista aí, nos acompanha, manda pergunta lá, a gente vai fazer de tudo para te ajudar a fazer foto incrível com flash fora da câmera. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Esse foi o nosso quadro de perguntas e respostas dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma pergunta sobre fotografia com flash, corre pro Stories ou deixa o comentário aqui mesmo no vídeo, que o Yuri vai fazer de tudo para responder na semana seguinte ou então na outra. Mas alguma hora, mas a gente vai responder. Mas a gente responde. E se por acaso passou muito tempo, a gente responde no direct mesmo. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.